Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse encadernado aqui, Thor rumo à Guerra dos Reinos. Esse é o segundo encadernado do Deus do Trovão após a fase na qual a Jane Foster ela detinha o Mjolnir, né? Essa fase também foi publicada aqui em 2 encadernados. Aqui nós vemos o Thor, que antes era só chamado de Odinson, voltando a ser chamado de Thor, embora o Mjolnir não exista mais. De todo modo, né, nessa edição aqui, nós temos compiladas edições 7 a 11 da mensal norte-americana do Deus do Trovão. São as edições que antecedem a Guerra dos Reinos. O número 12 já é um tie-in dessa saga. O que é a Guerra dos Reinos? Caso a pessoa não saiba, está chegando no canal por agora, não acompanha tanto quadrinho. A Guerra dos Reinos é o ápice da fase do escritor Jason Aaron à frente do Deus do Trovão. Talvez ápice não seja a melhor palavra, a gente vai poder julgar depois de ler, porque ápice seria o ponto mais alto, né? Mas ela é o encerramento dessa fase do Jason Aaron. Fase extremamente elogiada. Inclusive eu elogio muito essa fase. É uma fase longa, dura aí já uns 5 anos, se eu não estou equivocado, e que passou por vários momentos, inclusive essa fase que o Mjolnir teve na mão da Jane Foster, né? Que uma mulher assumiu o legado, vamos colocar assim, o fardo do Deus do Trovão, porque o Thor, filho de Odin, estava indigno. E agora temos essa guerra, tudo culmina nessa guerra. Essa guerra, para quem está lendo essa fase desde o início, é algo que já acontece há certo tempo. Essa Guerra dos Reinos, não agora a saga que tem esse nome, mas dentro da história, a Guerra dos Reinos ela é uma guerra levada adiante pelo Malekith, que vai invadindo reino por reino. Por reino você entende dimensão. Por exemplo, o Hel, o inferno asgardiano, é uma dimensão. Sei lá, até a própria Terra dos Elfos, a Terra dos Anões, tudo são dimensões. Ele vai invadindo reino por reino. E na saga A Guerra dos Reinos, essa invasão vai chegar a Midgard, vai chegar a Terra, é isso, né? Então, nas edições aqui compiladas, nós temos histórias que falam dos momentos que são imediatamente anteriores, que estão logo antes dessa invasão acontecer. Deixa eu pegar aqui o nome dos desenhistas, né, que estão à frente. Nós temos o Tony Moore, o Mike Del Mundo e o Lee Garbett. O Tony Moore desenha a edição 7, o Mike Del Mundo as edições 8 a 10 e o Lee Garbett as edições 11, a edição 11, perdão. Deixa eu mostrar um pouco aqui. Isso aqui são desenhos do Terry Moore. Isso aqui conta uma história que é ambientada no passado do Thor. Bom, daqui a pouco eu vou contextualizar um pouco isso, né? Já aqui nós temos a arte do Mike Del Mundo para vocês verem. E deixa eu pegar aqui a última parte com desenhos do Lee Garbett. Tá aqui, ó, para vocês verem um pouquinho o desenho de cada um. Eu vou mostrando mais os desenhos, mas eu quis mostrar assim para a gente ver a diferença entre os desenhistas. Bom, como eu falei, as histórias aqui elas mostram os momentos imediatamente anteriores à guerra, à exceção da primeira, porque na primeira nós temos um conto do passado do Deus do Trovão que ecoa nas histórias que são que relatam o presente, que falam sobre o presente. Histórias mostradas aqui, embora elas tenham ação, né, elas são dedicadas a explorar os sentimentos dos personagens. A Jane Foster e seu câncer em remissão, o Thor e as saudades do Mjolnir e a sensação de impotência, o Loki e seus arrependimentos. Mas embora tenha tudo isso, eu acho que não é exagero dizer que o coração das histórias compiladas nesse encadernado é a relação Thor-Odin. Já faz um tempo que o pai supremo de Asgard ele está sendo um pouco vilanizado na Marvel. Ele é mostrado como um patriarca arrogante e cruel. Na fase de Jason Aaron, então, isso foi muito mostrado. Mas não é só na fase de Jason Aaron, não. Nas últimas fases, tudo isso tem sido mostrado mais ou menos desde o retorno do Odin da morte, até um pouquinho antes, né? Ele é mostrado dessa maneira. Mas o que acontece é o seguinte, o Odin, ele sempre foi uma figura de moral ambígua, a relação dele com Thor foi difícil, só que nos últimos anos ele está sendo, como eu falei, vilanizado. E o ápice
nós vemos esse Odin decadente, e agora sim, talvez o ápice dessa decadência, nós temos num confronto do Odin com o Thor, que chega ao ponto de quase matar o próprio pai. De verdade, eu espero ver alguma redenção para o Odin, filho de Bor. Como eu falei, ele com frequência é retratado como uma figura ambígua, mas parece que tem tempo que a ambiguidade foi para as cucuias, ele é mostrado meio como mal. Mas assim, né, não parece que não há mais sabedoria nele, mas eu acho que o personagem foi quase completamente destruído. Aqui, no entanto, e também no encadernado que mostra a quase morte da Jane Foster como Thor, algumas coisas são mostradas, assim, alguns elementos. Há uma certa, eu não vou te chamar de reconstrução do personagem, mas ele não é tido tanto como vilão, né? Aqui, por exemplo, nessa história, ele é trabalhado de um jeito interessante, dada a trajetória que nós tivemos até aqui. O que acontece? Nós vemos aqui um pai que ama e admira demais o filho, mas que não sabe expressar isso, que é preso em si mesmo e que acaba fazendo o contrário daquilo que gostaria, assim. Que na verdade acaba expressando o contrário. E nós vemos isso por quê, né? Porque nós vemos o Thor brigando com o Odin e nos recordatórios os pensamentos do Odin sobre a situação. Isso eu achei legal. Como eu falei, ele tem sido vilanizado, mas o Aaron agora no final parece, não é transformar ele de volta no que ele foi já um dia, não é isso, né? Mas mostrar que a situação é um pouco mais complexa e desenvolver um pouco mais, sei lá, a psique do personagem. Achei isso legal nessas histórias, né? Bom, enfim, essa é uma edição de preparação que serve como ponte para o que virá. Pergunta comum que a galera faz quando eu comento histórias desse tipo: eu posso começar desse Thor rumo à Guerra dos Reinos? Eu não acho o melhor momento. Esse é o segundo encadernado dessa subfase do Jason Aaron. Eu não acho o melhor momento. Por quê? Porque, assim, cara, tudo aqui está muito ligado às histórias que foram contadas antes. Assim, a pessoa provavelmente vai ficar um pouco boiando, né, com um monte de referências contadas, porque realmente a fase do Aaron é um grande, assim, é um grande fluxo. Eu acredito que o número 1 de Guerra dos Reinos vai ser um momento melhor. Por que eu acredito nisso? Porque eu acredito que a Marvel não vai deixar uma grande saga sua, assim, depender da leitura dessas histórias anteriores. Por que eu não acho? Porque ela não deve querer vender só para quem lia o Thor do Aaron. Tem os tie-ins, tem as histórias. Então eu imagino que, sei lá, no número 1 deva ter um grande resumo, alguma coisa assim. Claro que quem leu toda a fase do Aaron provavelmente vai apreciar mais, mas eu imagino que, se você quer ler, começa da Guerra dos Reinos e vai de trás para frente, né? Vai de trás para frente, vai do final para o começo, perdão, e vai pegando as histórias anteriores. Inclusive, eu fiz aqui no canal um vídeo com guia de leitura para essa fase do Jason Aaron, né? Mas acredito que começar na Guerra dos Reinos seja mais fácil do que começar por aqui, né? Eu tô gostando muito, tudo é muito bem amarrado nessa fase do Jason Aaron à frente do Deus do Trovão. É realmente uma fase que foi planejada, começa lá com o arco carniceiro dos deuses e a coisa vai crescendo, vai pro futuro do Thor, pro passado do Thor, e esse presente, assim, tenso, né? Realmente é uma fase que vai marcar época. Bom, mas é isso que eu tinha para dizer. Agradeço por você ter visto o vídeo. Peço que você não esqueça do teu joinha, que você também não esqueça de se inscrever no canal se estiver chegando por agora e tiver gostado do vídeo. É claro, lembra do link da Amazon que eu deixo em todos os meus vídeos, caso você faça uma compra através desse link. Isso ajuda demais o canal a se manter e a melhorar. Eu acho que é só isso. Vou parando então. Um abração e até o próximo vídeo.